O tema da Quarta do Amor desta semana é: por que idealizamos tanto os relacionamentos dos famosos? E não é de hoje, não. O casamento de contos de fadas da realeza britânica, as separações dos artistas, tudo gera muito interesse, curiosidade e até mesmo frustrações. O que você pensa sobre isso? Manda sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Enquanto isso, para entender melhor o assunto, nós recebemos o psicólogo Andrei Lubalski. Boa tarde, Andrei. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado. Andrei, acompanhou, de certa forma, assim, as separações mais recentes da Sandy, do Lucas, a própria Shakira? Impossível não ficar sabendo disso, né? Sim, ouvi falar. Ouviu falar. Você se interessa por esse tipo de relacionamento? Quando um famoso anuncia uma separação, você quer entender quem que pediu a separação, o que estava por trás disso? Se parecia um casal feliz, não era tanto? Você, particularmente? Particularmente, o que me interessa mais, assim, é como que essas pessoas, elas vão lidando conforme o mundo particular dela vai tendo que ser representado para o público, né? Porque, digamos assim, o público é como se fosse uma fome que pede comida, assim, né? Então, quando acontece isso, eu acho que eles acabam tendo que dar um posicionamento, ou não, muitos não pedem, né? Eu acho muito curioso, assim, a estratégia que eles vão lidando de se evadir desse outro mundo que pode até, né? Que a gente sabe que invade a privacidade deles, né? Então, de alguma forma, você também se coloca, por isso que quando eu falei nós, é porque todos nós temos algum tipo de interesse. A questão é o limite disso, até onde a gente se interessa. E qual que seria a explicação, do ponto de vista da psicologia, para essa nossa curiosidade? Então, né, o que eu entendo muito, que eu acho que é importante a gente diferenciar para estar entendendo essa temática, é o público e o privado, né? A gente estabeleceu durante a história esse momento muito declaradamente, né, o que haveria no público, o que haveria no privado, e a gente sabe que no público é o reino dos consensos, é o reino dessa política, é o reino onde a gente não se sente nem sempre tão à vontade, não é o nosso ambiente seguro, né? E tem esse mundo que é o mundo mais privado, onde a gente se permite, a gente não está, digamos assim, sob censura, a gente não está sobre os olhares, né? A partir disso, a gente vai aprendendo como é que a gente lida, né? Porque às vezes é um limiar tênue também, né? A gente não sabe às vezes como lidar numa situação pública, ou tem dificuldade, ou sente vergonha, timidez, né? Então, dentro desse mundo, para entender isso... Mas você acha que as pessoas projetam muito a sua relação nos famosos? Por exemplo, a Sandy parecia ter um casamento perfeito. Então, se a Sandy terminou o casamento, significa que não existe casamento perfeito. Você acha que as pessoas projetam muito isso? Com certeza projetam, né? Com certeza a relação que essas pessoas têm no foro privado, ela não significa aquilo que elas apresentam, né, quando elas estão em público. Então, acredito que as pessoas, elas se interessam, até porque a temática de relacionamento é muito polêmico, e é muito polêmico porque tem muitos consensos, tem muitas regras sociais de como deve ser o relacionamento, né? Principalmente do casal, né? Veja, quando é amizade ainda a gente tem muita flexibilidade, mas quando é casal se enche de regra, tem toda essa função, então acaba sendo um tema muito polêmico. Por quê? Porque é difícil dar respostas, né, para certas situações. A gente não chama atenção aquilo que a gente, de certa forma, também não vivencia no foro privado, né? Então, às vezes, a gente está ali, né, vê uma situação dessa, está passando por uma crise ou está passando por uma dificuldade no relacionamento, né, e não sabe, digamos, medir, não sabe ter uma medida, né, do que significa aquilo, né? Será que está certo? Será que eu devia aceitar? Será que, né, eu não estou aqui, o famoso, será que eu não estou me passando de trouxa? Significa, né, que a gente quer uma resposta no outro. Eu tenho um problema meu, particular, e através dos relacionamentos dos outros, dos famosos, eu busco respostas neles? Eu acho que vai por esse caminho assim, né? Eu acho que é uma questão tanto de buscar respostas num sentido de, né, uma base para se referenciar, como também se inspirar, mas acredito que também tem muita fantasia, né? Porque veja, né? Eu acho que algo que te passa muito aprendizado é algo que você acompanha de muito perto, né? Porque o relacionamento ele tem muitas particularidades, né? Então a ideia de que essa ideia de que tem um fã-clube, algo, né, que apoia o casal, eu acho que é muito uma coisa de uma fantasia, né? Uma ideia, todo um romantismo em cima, né?
onde, na verdade, o que fica é como se o encontro, o lado positivo, ele sempre tivesse pretenso, ele sempre tivesse superflexionado. É como se não houvesse espaço, digamos assim, para o desencontro, né? E aí, quando gera esse desencontro, as pessoas elas quebram as suas expectativas justamente porque no nosso campo social e cultural a gente nem sempre tem disponíveis modelos ou uma ética de relação em como se relacionar a partir do momento que as diferenças elas impossibilitam os encontros entre as pessoas, né? E aí gera quebra da expectativa, né? Toda aquela... E é interessante que por mais que a gente saiba que relacionamento não se baseia só em amor ou sexo, ou enfim, as pessoas gostam, né, da ideia de achar que ou acabou o amor ou alguém traiu alguém, né? Sempre as pessoas querem uma resposta, elas querem um porquê exato do porquê o casamento ou a relação terminou. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, né? Essa ideia também de que às vezes, a própria ideia de temporalidade, dar um tempo, né? Como é que a gente dá tempo para os problemas? Então, assim, às vezes as pessoas elas entram numa angústia ou algo que elas não conseguem dar resposta e às vezes é como se elas buscassem respostas mesmo para tomar uma atitude que elas querem tomar para não enfrentar determinados medos delas, né? Então... acaba sendo por aí mesmo, né? Perfeito. André Lubauwski, psicólogo, agradeço pela sua participação, trazendo um pouquinho mais de luz sobre isso, para a gente entender por que a gente se interessa tanto e também é uma forma de autoconhecimento, né? Ok, fofoca, aquela curiosidade todo mundo tem, mas quando você começa a projetar demais, a idealizar demais o relacionamento do outro, é necessário voltar o olhar um pouquinho mais para você mesmo, né? É uma pedida. É uma pedida. Muito obrigada e uma ótima semana para você.